Maior da nação brasileira, que não se afastou do cargo para dirigir pessoalmente uma campanha política. Esse tema é importante e eu queria ouvir primeiro o nosso presidente da OAB, Eisenhower. Eisenhower, o Lula agiu com absoluto respeito jurídico às leis brasileiras, à Constituição Federal e principalmente às leis eleitorais? Eu particularmente gostaria que essa pergunta fosse dirigida a outra pessoa. Mas, de qualquer forma... Eu dirijo, quer? Em muitos momentos... Se quiser, eu dirijo. Eu quero o meu presidente constrangido. Eu vou dirigir essa pergunta ao doutor Paulo Badu, então. Depois o presidente conclui. Eu vou falar... Vai falar? Então vamos lá. Logo a seguir você passa a pergunta a outra pessoa. Mas, de qualquer modo, em alguns momentos... observamos que o presidente da República ele atuava intensamente nessa campanha eleitoral. Se há proibição ou não, aí é outra história que eu não vou me detalhar bastante. Até porque, como disse recentemente, a legislação eleitoral no Brasil ela é objeto de muitas interpretações. E essas interpretações são muito flexibilizadas por quem interpreta. O que se dizia agora há pouco aqui no intervalo. Depende de quem é que vai ser julgado, de quem é que vai ser analisado, de quem vai ser apreciado. E como vocês disseram aí há pouco, o presidente Lula já teve assim, o privilégio de indicar 8 ministros, ou 9, sei lá, para esse Supremo Tribunal Federal. Esse é o famoso com quem cai. Quer dizer, hoje o advogado está muito menos preocupado com o direito, está muito mais preocupado com quem uma causa sua vai cair. Porque já se sabe como é que pensa, como é que irá julgar. Nós temos aí um exemplo, que depois também pode ser tema de um debate. O goleiro Bruno e aquele cidadão de São Paulo que matou a Mércia. Acusado de matar. Acusado de matar a Mércia, que tem cadáver, que foi encontrado dentro do lago, que tem uma prova técnica bastante razoável, mas um entende que o Bruno deve ficar preso sem cadáver, sem provas definidas, e outra desembargadora entende que o advogado que estaria sendo acusado desse crime deva ficar solto. Aí está a prova do quem cai. Com quem cai? A hora que cair na mão dessa desembargadora algum cliente nosso, nós vamos ficar felizes, porque ela não vai poder negar a si própria. Doutor Paulo, eu queria que o senhor me falasse sobre essa pergunta feita ao presidente. Eu acho que, pelo que eu conheço de lei eleitoral, ela foi absolutamente pisoteada pelo presidente da nação brasileira. Veja só, caríssimos colegas, na realidade, essa lei de imprensa, essa lei eleitoral, desculpe, não vale nada. Eles têm 4 anos para fazer uma lei tranquila e tal, faz em cima da hora, 3 meses antes. O negócio ficha suja surgiu agora, podia ter feito, o Supremo empatou. Eu nunca vi um negócio desse. Empatou, sem um ministro. Não seria mais sensato esperar esse ministro entrar, ser sabatinado no Congresso Nacional e depois então botar? Porque um par vai empatar sempre. Há uma possibilidade de empate. Ou então que um ministro tivesse um compromisso qualquer para deixar o número ímpar. Acho que devia mudar essa lei. Sujam a cidade toda, emporcalham tudo, fazem um monte de coisa. Que é proibido por lei. Devia ter uma lei simples. O finado João Saldanha, ele falava, o perigo da lei são os parágrafos. Os parágrafos são o raio. Com relação ao outro processo do Bruno, eu vou dizer a você, está vendo, no meu modo de ver, um advogado antiético assumindo uma causa. Ele está assumindo uma causa em que um acusa o outro, como nós vimos até na gravação da Polícia de Minas Gerais, do avião. A partir dali, ele não podia ficar com o Bruno e com o Macarrão. Ele tinha que se abster, ou ele defenderia o Bruno, ou não defenderia o resto. Ele foi defender até testemunha. Ele está defendendo 5 nesse processo, e os 5 são conflitantes. Aliás, isso é primário. A OAB tinha que punir isso, afastá-lo da causa. Existe alguma divergência entre
os que ele defende, ele não pode defender todo mundo. Essa é a realidade, esse é o primeiro ponto. Agora, o ponto é esse. Não está conseguindo sucesso lá em Minas Gerais, eu acho que é por isso. Como é que o Bruno chega e faz uma gravação, acusa o Macarrão na gravação, né? Embora fosse prova ilícita, porque ele não tinha conhecimento da gravação, foi ilícita, mas tomou conhecimento público, a ética teria que prevalecer. Ele disse, chegaria para o Macarrão, eu vou renunciar, porque não dá para defender, cada um diz uma coisa. Doutor Eduardo. Até a testemunha ele foi defender e acabou sendo preso, que foi aquela moça loira. Eduardo, você não acha difícil a população entender isso? Um está solto, o outro está preso. É muito difícil. Agora, aliás, duas coisas. Você falou no início que os jovens, os estudantes, que têm que estudar a processualista. Isso aí é um negócio meio simples para vocês. No caso penal, tem 2 livros. Um livro de prender e um livro de soltar. Como assim? O livro de prender é o Código Penal. Se você ler o Código Penal, tu vai se encaixar em alguma coisa ali com certeza, porque tudo é proibido. Tudo. O livro de soltar é a Constituição Federal? O livro de soltar é o Código de Processo Penal, que é o que solta. O segundo, falando da nossa liberdade aqui e tal, o meu colega aqui fala assim que essa lei é uma porcaria. Então você vê, nós estamos num país que a gente pode falar o que a gente quer. Ele está falando que a lei é uma porcaria. Então, a lei eleitoral? A lei eleitoral. É, claro que é. Então você vê, não é tão só muda em cima da hora as coisas. Você é o editor, o diretor. Cada hora é uma coisa, está diferente. Nós falamos. Não tem uma de chegar e dizer, pô, meu Deus do céu, uma lei eleitoral tem que ser simples. 4, 5 artigos e acabou. Não pode isso, não pode isso, acabou. Vai dizer para a Folha de São Paulo, por exemplo, que ela não está vigiada. Mas, olha só, eu acho o seguinte, tudo que nós estamos falando aqui, tudo que nós falamos aqui até agora, cinge-se a uma palavra: excesso. Eu sou a favor da liberdade de imprensa, mas eu também acho que os excessos devem ser punidos. Claro. Tá certo? Eu sou a favor de que o presidente da República continue no cargo para ser candidato à reeleição, mas que os excessos sejam punidos. Né? Eu vou, por exemplo, ousar discordar aqui do meu querido amigo Paulo Badu, quando ele diz que o ministro não desempatou. Eu acho que ele não só podia desempatar, como ele devia desempatar. Eu também acho. Como magistrado maior da nossa nação, como chefe do poder. Não era o segundo voto. Ele deveria. Ele estaria votando 2 vezes. Não tem problema. Olha só. Ele estaria votando 2 vezes. E ele foi muito ético. Ele disse o seguinte: eu não tenho formação de décimo. Tá, mas o regimento permite a ele. E aliás, doutor, é o único magistrado da corte vindo da judicatura. É o único, é o ministro Peluso. O resto todos são nomeados pelo presidente da República. Eu não estou defendendo aqui nem acusando o ministro Peluso. Eu estou analisando a função de presidente do Supremo Tribunal Federal. Que é por isso que é bom o debate, porque as pessoas podem discordar, não é isso? É exatamente. Eu acho que ele, como o chefe do Poder Judiciário, ele não seria, porque o regimento interno dá a ele esse dever de desempatar as votações. E o Supremo Tribunal Federal hoje, ele foi salvo pelo gongo, vamos botar assim. Por quê? Porque o candidato Roriz desistiu da candidatura. Porque se o candidato Roriz permanece com a candidatura, o Supremo Tribunal Federal teria que dar uma solução para aquele empate. E aí, eu acho que aí o ministro Peluso, quando votou, eu acho que ele deveria ter, sim, não usado da prerrogativa de votar como o mais antigo, mas sim deixar para voltar ao final como presidente, que é como o regimento determina. E aí estaria resolvido. Então, esses excessos é que eu acho que devem ser punidos. Nós falamos aqui sobre a sujeira que as cidades ficam em época de eleição. Meus amigos, eu prefiro a sujeira da democracia do que a limpeza da ditadura. Na ditadura você não pode fazer nada. Não pode fazer uma propaganda, não pode dar um santinho, não pode discordar sequer. Não pode discordar. Então, que esses excessos das sujeiras